Oi pessoal, bem-vindos à semana 6 do Plano de Estudo Tutorado Volume 2. Então a gente vai ter aqui cadeias carbônicas. Nós estamos estudando química orgânica, então os carbonos podem se ligar formando sequências de átomos ali ligados que vão formar o que a gente chama de cadeias carbônicas. E essas cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas como aberta, alifática ou acíclica, tá? E aqui explica direitinho, eu vou mostrar para vocês também alguns exemplos. Ou a cadeia fechada, quando formar ciclo, tá? Quando ela for no ciclo lá. E essas cadeias cíclicas fechadas, elas podem ser divididas em aromáticas e não aromáticas. Cadeias aromáticas possuem pelo menos um anel aromático, que é um anel que contém ligações duplas alternadas, podem ser ramificadas ou não. Pode ser também que você tenha uma mistura entre cadeia aberta e fechada, então você vai ter uma cadeia mista também, tá? Aqui está mostrando qual que seria. Esse aqui é o anel benzênico, né? Então, você tem dupla, simples, dupla, simples, dupla. Você tem cadeias aromáticas. Aqui ele fala cadeia não aromática, né? Ou alicíclica, possui a cadeia fechada, porém que não tem ligações duplas alternadas. Então, olha só, é fechada, mas eu não tenho dupla alternada aqui, eu só tenho uma dupla, tá? Pode ser que tenha até duas aqui, mas você precisa ter as duplas alternadas completamente ali. Cadeia normal ou linear, então você não tem ramificação. Você pega uma extremidade e já chega na outra e não fica ninguém de fora aqui. A cadeia ramificada apresenta no mínimo 3 extremidades, pois possui ramificações. Ó. Eu escolho uma cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa daqui, e essa parte ficou de fora. Então você tem ramificações, né? Essa aqui também é ramificada. Quanto ao tipo de ligação entre carbono, então, muita atenção, porque quando fala cadeia saturada, está falando que não tem ligação dupla entre os carbonos. Pode ser que um dos carbonos faça ligação dupla com oxigênio, mas quando eu falo cadeia saturada, eu estou falando de ligação entre os carbonos, dupla ou tripla entre os carbonos. Se não tiver dupla nem tripla entre os carbonos, vai ser uma cadeia saturada, que é o que a gente tem aqui. E aqui ele tem dupla, o carbono faz dupla, mas que é com outro oxigênio. Então a gente não fala que a cadeia é insaturada, fala saturada mesmo. Agora, se perguntar se o composto é saturado ou não, aí já muda de figura, mas quanto à cadeia, vai ser saturada. A cadeia ser insaturada, eu tenho que ter pelo menos uma ligação dupla ou tripla na sua estrutura, né? E essa ligação dupla ou tripla tem que ser entre carbonos. Então, essas aqui são compostos insaturados. Homogêneo quer dizer que só átomos de carbono ao longo da extensão da cadeia aqui, ó. Olha só, na cadeia aqui só tem átomos de carbono. Não tem átomos de oxigênio, nem de nitrogênio. Aqui também só tem átomos de carbono. Na cadeia, tá? Não tem nenhum oxigênio entre carbonos. Então, se não tiver nenhum elemento ali entre carbonos, né? Aí a gente considera a cadeia homogênea. Aqui não conta porque não tem nenhum outro carbono ligado a esses oxigênios aqui. A heterogêneo possui a presença de heteroátomo. Então, olha só, no meio da cadeia tem átomo diferente de carbono lá. Aí a gente fala que é heterogêneo. Tá? Aqui está falando que pode ter situação que a cadeia é aberta e fechada ao mesmo tempo. Chamamos de cadeias mistas e eu já tinha comentado com você. Olha só, tem um ciclo, então ela tem um ciclo aqui, mas também tem uma cadeia aberta que não tem ciclo. Então ela é mista, tá? Muito atentos nisso aqui. Aí aqui está mostrando, tá? As classificações. As atividades, classifica as cadeias. Aqui vocês têm que falar para mim. Ela é uma cadeia normal ou ramificada? Ela é uma cadeia cíclica ou aberta? Ela é uma cadeia... Aí vocês vão colocar, tá? Todas aquelas classificações lá em cima. Saturada ou insaturada? Normal ou ramificada? Homogêneo ou heterogêneo? Então, letra A, letra B, letra C tem que ter todas aquelas classificações, né? Uma classificação só não. Aqui você vai pegar um composto de cadeia aberta, saturada, ramificada e homogênea e vai montar esse composto. Uma cadeia aberta, então não tem ciclo, ela não tem ligação dupla entre os carbonos, ela não tem ramificação, né? E ela não tem átomo diferente de carbono dentro da cadeia carbônica, né? Um composto de cadeia fechada, insaturada e heterogênea. Aí esse já vai ser o contrário, a cadeia tem que ter fechada, ou seja, tem que formar um ciclo,
insaturada e tem que ser heterogênea também, ou seja, aqui dentro tem que ter um átomo diferente de carbono aqui dentro do ciclo, né? A fluoxetina presente na composição química do Prozac apresenta fórmula estrutural. Com relação a esse composto, é correto afirmar que ele apresenta cadeia carbônica cíclica e saturada, cadeia carbônica aromática e homogênea. Então, vocês vão olhar, olha, ele tem aqui uma cadeia que não é cíclica e aqui ele tem ciclo, né? Então, vocês têm que caracterizar aqui. Olha, tem um átomo diferente de carbono dentro da cadeia carbônica, ó, 2 por sinal, né? Olha só, ele tem 3 flúors na fórmula, né? Aí vocês vão marcar aqui o que tiver mais correto. Lembrando que aqui eu tenho 3 flúors, tá? Na sua fórmula. Dada a fórmula estrutural do 5-metil-2-hexan 2-hexan-4-ol. Então, o álcool, tá? Terminou em ol. Aí você vai classificar, ó, é cadeia aberta, é cadeia fechada. Aqui a cadeia principal, ó, é essa daqui, ó. Sobrou carbono fora da cadeia principal. Então, tem ramificação, né? Vocês têm que lembrar disso. É insaturada ou saturada? Se tiver dupla dentro da cadeia carbônica ou tripla, é insaturada. Tem átomo diferente de carbono aqui, dentro da cadeia principal? Se não tiver, é homogênea. Aí vocês vão marcar o que estiver correto aqui, ok? Aqui, dadas as fórmulas estruturais, você tem que procurar uma cadeia carbônica que é homogênea, ou seja, não pode ter oxigênio aqui dentro dessas ligações, ó, igual tem aqui, ó. Essa aqui tem oxigênio dentro da cadeia carbônica, não pode ser homogênea, né? E tem que ser insaturada, então tem que ter uma dupla ou tripla aqui dentro dessa cadeia aqui, ó, né? E aí vocês vão analisar cada um desses aqui, qualquer dúvida que estiver é só entrar em contato.